Amados irmãos, amadas irmãs, nós começamos a ver princípios importantes da intercessão. Princípios estes revelados em Gênesis 18. Primeiramente, vemos que a intercessão começa com uma comunhão íntima, pessoal, como uma conversa entre dois amigos. Então, vimos que Deus veio visitar Abraão. Não foi para comer. Ele veio visitar porque ele tinha duas metas. Primeira meta, confirmar a promessa. Então, nesse diálogo, nessa comunhão íntima, Deus sempre vai confirmar a promessa. Pode ser que essa promessa, aos nossos olhos, seja algo difícil. Como no caso de Abraão e Sara, eles eram já velhos. A Sara já havia cessado o costume das mulheres. Quando Deus falou que daqui a 1 ano eles iriam ter um filho, versículo 12 diz, de Gênesis 18, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei à luz sendo velha? Olha o versículo 14, algo extremamente importante. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Deus é um Deus que dá promessas a nós. Muitas vezes nós podemos achar difícil. Por exemplo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Talvez aos nossos olhos isso seja difícil, mas o versículo 14 diz, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Talvez nesse momento você está pensando em um parente seu, um filho, uma filha, o pai ou a mãe, ou algum irmão que está afastado do Senhor. Você olha para ele e diz assim, como é que ele vai voltar para a presença do Senhor? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? É na comunhão íntima com o Senhor que o Senhor confirma as promessas e fortalece a nossa fé. Por isso, não vamos ser pessoas que fazem orações religiosas. Vamos entrar na intimidade do Senhor. Ser íntimos com Ele. Ser amigo do Senhor. Conversar com o Senhor sem receio, abrindo nosso coração. Agora vamos tocar a segunda meta. O segundo propósito da visita. Deus iria julgar Sodoma e havia alguém lá que Deus queria salvar. Haviam justos que Deus queria salvar. Podemos ver isso a partir do versículo 16. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Veja, quando eles se levantaram e saíram, Abraão não disse tchau, tchau, tchau. Ele acompanhou. Isso mostra que nós precisamos estar juntos ao Senhor. Daí o Senhor diz algo importante no versículo 17. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? E ele então revela para Abraão o que ele vai fazer.
Está nos versículos 20 e 21. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se assim não é, sabê-lo-ei. Deus estava falando que iria julgar Sodoma e Gomorra. Ele não falou assim: eu vou mandar fogo. Ele não falou isso. Mas para pessoas íntimas, meia palavra basta. Quando o Senhor falou isso, nós precisamos ver o que aconteceu. Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Olha só. 2 deles, os 2 anjos, foram para Sodoma, porque eles tinham uma missão ali. E aqui diz que Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Por quê? Porque o que Deus havia falado fez com que ele sentisse uma necessidade de interceder. Sentiu a necessidade de falar com o Senhor. Vocês podem perceber, amados irmãos, amadas irmãs, Abraão entendeu o que Deus queria. Ele entendeu que quando Deus estava abrindo seu coração a ele, Deus queria que houvesse uma intercessão. Isso é o que nós precisamos perceber. Amados irmãos, amadas irmãs, Deus revela tantas coisas para nós. Não é para que nós usemos isso para condenar os outros, mas que tomemos isso para interceder. Esse é o coração de um intercessor. Abraão entendeu que Deus queria um intercessor. Daí ele começa a interceder. Daí ele diz, aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio. Preste atenção. Aqui, quando ele começa a interceder, ele não disse assim: Deus, você não ama as pessoas. Ele não entrou pelo ângulo do amor, ele entrou pelo ângulo da justiça de Deus. Isso é algo tremendo. Justiça de Deus. Ele disse: destruirás o justo com o ímpio. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram. Então você pode ver, ele começa então a interceder. Porque o que Deus havia falado para ele sobre o julgamento de Sodoma e Gomorra tinha tocado o seu coração. Ele sabia, meu sobrinho Ló está lá. Eu preciso interceder por ele. Então, ele começa a falar. E ainda mais, olha só, ele sabe como é o coração de Deus. E aí no versículo 25 diz: longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual a ímpio. Longe de ti não farás justiça o juiz de toda a terra. Olha só como ele intercedeu.
Ele sabia, Deus, você é justo, você não vai fazer isso, né? Destruir 50 justos juntamente com os ímpios. Você é justo, um Deus justo não faz isso. Olha só como ele intercedeu. Nós podemos ver aqui alguém que conhece a Deus e alguém que conhece os caminhos de Deus. Ele intercede segundo a palavra de Deus. Ele intercede segundo o coração, a natureza de Deus e os caminhos de Deus. Isso é algo que precisamos aprender. Deus precisa de intercessores hoje. Louvado seja o Senhor. Continuamos amanhã.